Eu sei que vocês vão acabar usando, que eu também usaria, se fosse vocês. É normal e esperado até, tá bom? Só não é explícito isso, tá bom? E nem precisa ser de vocês para mim, tá? Mas eu sei o que acontece nos bastidores, tá bom? Não tem importância. Então, assim, toda a prova, ela é retirada dos slides, tá bom? Eu não estou utilizando o texto de fora, não. Vocês não vão encontrar as questões, por exemplo, prontas na internet, porque sou eu mesma que vou fazer. Então, ela não está sob domínio público, internet, tá bom? Então, vamos lá, Boris. Hoje eles estão que estão. Eu vou cobrar resumo, sinopse e resenha e a estrutura de um TCC, tá bom? É isso que eu estou cobrando. O que há de diferente aqui é resumo, sinopse e resenha. Eu tirei fichamento, tá? Que é o que a gente viu depois da prova, da P1, né? A gente viu o fichamento, resumo, sinopse e resenha, mais toda a estrutura de um TCC com ricos detalhes, né? Então, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu não vou trazer esses ricos detalhes, porque não há necessidade, porque vocês vêm para lá. O que eu quero é que vocês entendam o que é uma estrutura de um TCC, como que funciona cada uma dessas páginas, para vocês não estarem boiando nos próximos semestres diante de um trabalho que vocês têm que fazer acadêmico, tá bem? Bom, aqui vamos lá. Vamos falar sobre o que é um resumo, uma sinopse e uma resenha, tá bom? Eu coloquei a aula 15 porque é a aula de hoje, tá? Nós tivemos 15 aulas do começo do ano até hoje, mesmo aquela semana que eu passei mal também, eu contei, tá bom? Então, nós tivemos 15 semanas de aula, tá? E aí, então, por isso, aula 15, e é a última teórica, porque semana que vem eu acredito que a gente faça um geral sobre, semana que vem a prova, e na outra semana já entra para P3, né? Então, assim, fechamento de média, P3, acredito que não haverá aula, tá? Mas até lá, Ângela, com certeza, vai falar com vocês. Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai falar é sobre a sinopse, tá? A sinopse, meus amores, ela está sempre relacionada a alguma coisa cultural, sempre. Então, se você quer saber sobre um teatro, uma peça teatral, você vai procurar uma sinopse sobre ela, tá? Eu quero saber sobre um filme, é uma sinopse que você vai pesquisar. Por que uma sinopse? Porque com certeza vai falar sobre, apresentar esse produto, né, cultural para vocês, com uma intenção. A intenção, na verdade, é de antecipar algumas informações, as principais informações. E traz também algumas características sobre, por exemplo, fotografia, sobre o autor, o diretor, tá bem? A intenção aqui é de fazer com que você assista a peça, assista ao filme, leia o livro, tá bom? A ideia sempre é essa, de te convencer, te seduzir a comprar esse produto cultural, tá? É uma apresentação de modo objetivo e sucinto. Se a gente fala de objetivo, a gente está falando que não tem opinião pessoal, tá bom? Então, ele é objetivo, tá? De que forma que o autor apresenta a sinopse num teatro? De modo objetivo ou de modo subjetivo? De modo objetivo, tá bom? Sucinto porque ele é curto, ele é bem rapidinho, ele é pequeno, tem que caber atrás do livro, né? E normalmente atrás do livro é pequeno, né? Os dizeres ali, tá bom? Então não deve ter comentários e nem avaliações pessoais. Tem algum áudio aberto dando interferência. E aí, então, não tem comentário e nem avaliação pessoal, tá? Porque ele é objetivo, então ele acaba sendo escrito em terceira pessoa. Se eu não me engano, vem um exemplo
para vocês aqui, fiquem à vontade para vocês verem, tá bom? Se quiserem pesquisar outros gêneros, outros exemplos de sinopse na internet também, fiquem à vontade, tá bom? E aqui eu trago algumas características, né? Então, título e ficha técnica da obra, vocês fizeram uma sinopse, foi legal, né? Vocês copiaram lá quem era o diretor, né? Que ano que foi filmado, gravado, né? Se era de época ou não, né? E aí, então, o autor, ele vai escrever de forma direta, clara e objetiva, né? Ele está em terceira pessoa, com certeza. Ele apresenta aí um resumo muito curto desse produto cultural. Ele expõe esse produto cultural e ele traz aí informações sobre a obra. Simples, simples. Beleza? Então, sinopse está relacionado a qualquer produto. A gente já chama de produto porque a gente não chama de coisa, né? Qualquer produto cultural, tá bom? Então, tudo que está relacionado à cultura, a gente chama de sinopse. Eu queria tanto saber sobre a exposição dos Gêmeos, né? Que está na Pinacoteca, né? Na Pina. Eu vou, então, procurar um resumo? Não, você vai procurar uma sinopse, beleza? Aqui, então, tem um exemplo, tá? E vamos à resenha crítica, que é um outro gênero textual. A palavra crítica já me diz de que alguém vai dar um pitaco ali. Vai fazer uma crítica construtiva ou destrutiva, positiva ou negativa, tá bom? Mas toda vez que aparece a palavra crítica, é porque alguém está falando sobre, e é a opinião daquela pessoa, não necessariamente a sua. Mas vamos pensar de que quem faz uma resenha crítica estuda sobre aquele gênero, aquele produto, aquela coisa, tá bom? Então, resenhas são textos de opinião ligados ao universo cultural também, tá? São publicadas em jornais, revistas, sites e canais especializados. Leitores recorrem a esse texto para conhecer uma opinião profissional a respeito de algum produto desses aí culturais. E vamos falar sobre livro, filme, teatro, exposição, alguns videogames, né? Importante também, porque aqui o que a gente fala de cultura não necessariamente é teatro, cinema, filme e obra. A gente pode falar sobre a cultura mais abrangente. A gente pode falar sobre, por exemplo, um restaurante. O que tem a ver a relação com cultura e um restaurante? A cultura, por exemplo, um restaurante italiano traz a cultura italiana, certo? O McDonald's, nossa, faz parte de cultura? Faz parte da cultura do fast food, certo? De comidas rápidas, tá? E por aí vai, tá bom? Então, quando a gente fala de resenha crítica, vem, então... O lixeiro está passando, só um instante. Desculpa, aqui vocês não são obrigados a ouvir meu cachorro latindo. Vamos lá, vamos voltar. É o que acontece na aula, né? Então, resenha crítica vai falar a respeito dele. Então, aqui, na verdade, ele traz resenha, porque vai explicar sobre. Alguém está batendo na porta, vamos voltar lá. A Dani. A Dani, mais alguém. A Aline. Vamos lá. Acho que agora a gente pode. Então, quando a gente fala de resenha, a gente vai trazer, na verdade, uma avaliação sobre alguma coisa, tá? Resenha crítica é porque alguém vai dar o pitaco dele, vai dar a opinião dessa pessoa. E essa pessoa, normalmente, é um profissional. Vocês podem ver, por exemplo, resenhas sobre produtos dermatológicos, resenhas sobre o lançamento de uma maquiagem, de um perfume, de qualquer coisa a gente pode fazer resenha, gente. Resenha sobre como usar o celular, por exemplo. O que eu achei do celular novo? Eu, que sou, sei lá, professora de português apenas.
E aí qualquer um pode fazer hoje uma resenha, só ter um canal do YouTube. Certo? Vamos lá. Características da resenha. Bora lá. Existem comparações. Eu trago, por exemplo, um celular Xiaomi e trago um Samsung e faço uma comparação, tá bom? Porque assim ajuda quem está assistindo, lendo, né, a entender como que um funciona e como que o outro funciona, por exemplo, tá? Eu posso trazer, por exemplo, 2 filtros solares de marcas diferentes e falar, ó, um é mais gorduroso, o outro não, um é mais pegajoso, o outro não, enfim. E aí eu faço uma comparação. O teatro X com o teatro Y, e aí então eu faço uma comparação. Prefácio é um texto de apresentação colocado no começo de um livro. E um dos seus objetivos é explicar determinados aspectos da obra, como a organização do texto e o que motivou a escrita desse livro, desse texto, tá bom? Por que a gente está falando de prefácio aqui? Porque ele também faz parte de um dos gêneros textuais, né, que a gente trabalha junto aí com a resenha crítica, tá? Quando a gente fala de contextualização, a gente vai expor informações da obra, né? Então, a gente vai contextualizar, trazer um texto dentro de outro, né? Por exemplo, quando eu falo de teatro, vamos assistir a peça teatral Hamlet, de Shakespeare, e aí, então, eu trago um texto do Karnal, do Leandro Carnal, que é um filósofo que vai falar sobre a inveja. O que tem a ver a inveja com Hamlet? Tudo. Que ele fala sobre a inveja, Hamlet. Tá bom? Então, assim, eu estou contextualizando quando eu trago os dois juntos, e são gêneros textuais diferentes, né? Onde eu tenho um teatro e tenho um livro, por exemplo, de um filósofo, tá? São textos diferentes, mas que eles falam sobre o mesmo tema, certo? Sinopse, a gente vai recontar, que nem a gente falou agora há pouco, né, de sinopse, né? Recontar de forma sintética, bem curtinho, a história do livro e do filme. Mas é bem curtinho para ver se você gosta dele e vai comprar esse produto cultural, certo? Opinião é uma expressão crítica, positiva ou negativa, sobre alguma coisa. Então, como eu disse agora, falando sobre o celular Xiaomi e o celular Samsung, eu faço a resenha crítica deles, eu trago uma resenha, eu vou explicar como cada um funciona, e no final eu falo assim, olha, eu acho melhor esse daqui, Xiaomi, por conta disso, 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 tá bom? Então, existe uma opinião, sim, sobre o produto apresentado na resenha, tá? Tudo bem, gente? Sim, sim. Ótimo. Sim, boa noite, meninas, que vocês entraram depois, não tem importância, tá? Boa noite. Qual é a estrutura de uma resenha? Boa noite, Pro. Tudo bem? Boa noite, amor. Então, qual é a estrutura de uma resenha? Que bom. Eu tenho que ter o título, né? Sobre essa resenha. Então, por exemplo, celulares, né? E eu tenho uma linha fina. Essa linha fina, gente, que a gente chama de linha fina, mas ela não é fina. Ela, na verdade, ela vai apresentar aí, seria um subtítulo, tá? Para chamar a atenção. Então, o título são celulares, e essa linha fina aí seria mais ou menos a comparação entre os celulares da Xiaomi e da Samsung, por exemplo. Bom, é para chamar a atenção, para as pessoas lerem essa resenha. Tá? Introdução. Vem aí uma ficha técnica, ou então dados bibliográficos, ou então uma sinopse. Eu posso trazer uma sinopse para a resenha? Pode sim. Porque o que é uma sinopse? É um resumo bem sucinto, né, daquilo que eu quero expor, né? E existe a exposição sobre esse produto, que pode ser cultural ou não necessariamente cultural, tá? Revela o que está contido no roteiro da obra, em poucas linhas deve dar uma ideia geral de toda a história. Então, por exemplo, trago aqui a ideia, a comparação entre o Xiaomi e o Samsung dentro, para a gente poder tirar foto, por exemplo, vai. O foco é fotografia, qual que é melhor, tá? E aí, então, vem no final a crítica. A crítica, ela vem através da conclusão, tá? Então, vem o desenvolvimento, onde vem os aspectos de
assim, mais objetivos da resenha, vem a avaliação, a justificativa da avaliação, algumas curiosidades, as comparações vêm no desenvolvimento, né? Então, normalmente, essa parte do desenvolvimento é uma parte maior, tá? De uma resenha crítica, tá? Claro que, quando a gente fala de resenha, a gente não vai falar sobre, por exemplo, se estou fazendo uma resenha sobre um filme ou sobre uma peça teatral, que é lançamento, eu não vou falar, gente, dar um spoiler, tá bom? Então, eu não vou contar o final da história. Porque assim faz com que a pessoa compre o livro, vá assistir ao filme, vá assistir a peça teatral, tá? E depois a gente encerra com a conclusão, que seria um balanço final, tá bom? Recomendando ou não aquele produto, tá? Então, eu recomendo ou não o celular da Samsung ou da Xiaomi, enfim, tá? Tudo bem, gente? Deu para entender? Estrutura de resenha, para que serve a resenha? Por que apareceu a sinopse no meio da resenha? Sim, pelo menos para mim, sim. Tá. Tá bom. Aqui eu trago algumas imagens que são exemplos de resenhas, tá bom? Então, por exemplo, essa moça que eu adoro, por acaso, ela vai falar sobre o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então, ela traz aqui uma resenha crítica, é a opinião dela, ela é formada, sim, essa moça. Se eu não me engano, acho que o nome do canal dela é 100 livros que a gente tem que ler antes de morrer, alguma coisa assim, tá? E aí, então, ela sempre fala sobre um livro, né? E fala os aspectos dele, quem escreveu, a contextualização, se traz outros textos de fora, enfim, muito interessante. Aqui, esse cara, ele é craque em game, então ele vai falar sobre game, vai fazer comparativos. Este cara, que eu não lembro o nome dele, mas ele faz várias resenhas sobre lançamentos de CDs, de disco, e de música, e de, agora não mais de CD, e disco, quer dizer, alguns, né? Mas do lançamento de algum CD que esteja aí em alguma plataforma, tá? Essa daqui, ela fala sobre os restaurantes, então ela fala, ó, o melhor restaurante da cidade X aqui que ela estava. Esse cara vai falar sobre resenha aqui de seriados, e aqui a gente tem uma resenha sobre maquiagem, tá bom? Então, tá vendo como é bastante abrangente, né, a resenha crítica, né? A gente pode fazer resenha crítica de qualquer coisa, de um óculos, de uma marca, tá bom? De uma planta, de um adubo, a gente pode fazer resenha de várias coisas, tá bom? E aí, então, a gente vem com um resumo. Então, a sinopse é bem curtinha, objetiva e clara, é de produto cultural. A gente vem depois com uma resenha crítica, que a gente pode trazer também a sinopse, que é objetiva e clara, direta, mas que no final a gente traz aí uma crítica, né, positiva ou negativa sobre tal produto, e a gente encontra o resumo. O resumo, na verdade, é uma forma muito abreviada e concisa de coisas que aconteceram, de textos, de livro, de peça, tá bom? Normalmente, gente, o resumo ele é de um parágrafo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Por que ele é só de um parágrafo? Pode ser um parágrafo grande, tá? Porque, na verdade, vocês vão trazer as coisas mais relevantes dentro de um texto. Tá? Então, eu não preciso trazer, de repente, o nome completo da pessoa. Eu não preciso trazer, por exemplo, a cidade. Eu não preciso trazer algumas informações. Eu trago apenas aquilo que é claro e objetivo e direto. Tá? Então, o resumo, quando vocês veem, por exemplo, na internet, que vocês vão ver um trabalho, um artigo, né, publicado, um artigo científico, não um outro tipo de artigo, um artigo científico, vocês veem lá um resumo, e o resumo é um parágrafo só, no máximo 2, tá bom? Então, assim, é um parágrafo. Como fazer o resumo de um livro em um parágrafo? É possível? É sim. É só você entender o livro. É só você entender o texto, tá bom? Não é ficar copiando e colando trechos dos parágrafos do livro todo, ou do texto todo, tá? Isso é incorreto.
tá? Dicas aí sobre resumo, tá bom? Não faça citação, não coloque a sua opinião, que não está pedindo, é resumo apenas, tá? Seja bastante sucinto, bastante direto, né? Use terceira pessoa, porque você não vai dar a sua opinião, então tem que ser terceira pessoa, tem que ser imparcial, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Não copiar, não fazer citações. Ok, acho que é isso mesmo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Ixi, dá medo. Então tá bom. Vamos a, então, o que interessa, certo? Vamos aqui. Ótimo. Monografia e TCC. Ai. Bora lá. Aqui, na verdade, a gente vai trabalhar com a estrutura, né, da monografia do TCC, tá? Então, o que a gente não pode fazer, o que não pode acontecer dentro de uma monografia, de um TCC, de um texto científico, tá bom? Repetir um estudo que já foi explorado, tá? Não trazendo coisas novas, tipo copia e cola seria, tá? Responder a um questionário e não apresentar nenhuma reflexão, comentário sobre aquele questionário. De que adianta, então, colocar aquelas perguntas e respostas, né? Não pode manifestar opiniões, tá? Por quê? Porque, na verdade, você não pode falar nada em primeira pessoa, né? Você tem que falar sempre em terceira pessoa. Então, você não pode dar a sua opinião, tá bom? Claro que é a sua opinião sem uma fundamentação, né? Fazer citação de autores sem relação com o assunto. Não sei nem por que você vai citar, então, né? Tá bom? Que aí não tem coerência. Apresentar texto com erudição livresca, com frases irrelevantes ao estudo. Encheção de linguiça, traduzindo, tá bom? Vamos lá. Característica dela. Qual é a característica? O que a gente encontra dentro de uma monografia, de um TCC? O trabalho é escrito, sistemático e completo, tem tema específico, é um estudo pormenorizado e exaustivo, tem um tratamento com profundidade, mas não é abrangente, né? Como a gente já falou. Tem uma metodologia específica, então eu vou fazer uma entrevista, eu vou em campo, eu vou ler alguns livros e fazer comparações, tá bom? E claro que vai contribuir de forma de peso, né? Uma contribuição de peso para a academia da ciência, né? Da ciência não do laboratório, da ciência como um seu objeto de estudo, tá bom? A estrutura dela é a seguinte. Qual é a estrutura de uma monografia? Tem lá, pergunta da prova. Hashtag fica a dica. Qual é a estrutura de um trabalho científico? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu introduzo o assunto, desenvolvo e concluo. Qual é a estrutura de um trabalho científico? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Introdução. Eu vou apresentar aqui rapidamente o porquê desse tema que eu escolhi e qual é o meio que eu escolhi para chegar a uma ideia, que é a metodologia, certo? Qual é o caminho que eu vou percorrer para chegar até essa ideia, comprovar essa minha ideia, por exemplo, tá? Desenvolvimento. Eu vou explicar, eu vou discutir e eu vou demonstrar, tá bom? Essas são as 3 fases que existem dentro do desenvolvimento. Explicar, discutir e demonstrar. Hashtag fica a dica. Qual é as 3 fases do desenvolvimento dentro de um trabalho científico?
Qual é, Inferno? Explicação, discussão, demonstração. Vamos tirar 10 nessa prova, Inferno. Perfeito, Pro. Certo? Hashtag fica a dica. Conclusão. Bom, tudo que eu penso, na verdade, se eu trago várias ideias, eu tenho que ter uma conclusão, né? Então, gente, concluímos que tá difícil esse ano. Certo? Então, na verdade, eu tenho um resumo aí de todo o argumento e dados que eu utilizei durante o trabalho, né? E aí, então, a gente vai colocar aí no final do trabalho, certo? Do trabalho científico, tá bom? Minha gatinha tá me olhando. E aqui, então, a gente tem a estrutura do trabalho em si, do TCC, do bonitão, que vocês vão entregar lá no último dia de aula, praticamente, certo? Em breve. Nos melhores cinemas. Espero que vocês escolham um tema bem bacana. Vamos lá. Se eu perguntar para vocês assim, gente, quais são os elementos pré-estruturais, pré-textuais, desculpa, da estrutura de um trabalho científico? Qual vocês vão dizer? Vocês vão dizer na ordem que está aqui, né, Inferno? Começa daí, tá? Então, vocês vão dizer que é a capa, a folha de rosto, a dedicatória, o agradecimento, o sumário, listas, resumo e abstract, mesmo que você não use. Esses são os elementos pré-textuais. E o que seriam os elementos textuais? Lembra que a gente viu agora há pouco? Qual é a estrutura de um trabalho? Elementos textuais é o texto, então, né, professora, que está aqui. Desenvolvimento. É o texto em si que faz parte a introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso? E a conclusão. Mas, Pro, aí na hora de colocar na prova, um exemplo, se pedir, aí a gente tem que colocar texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, ou só o texto? Como introdução, como desenvolvimento, tá bom? E aí ter uma aí coloca conclusão. tudo, então. Exatamente. Então, as informações pesadas, mesmo aquelas informações de pesquisa, ela faz parte dos elementos textuais. O pré-textual são só informações técnicas do que, da onde você pegou, as informações, quem é você, de que faculdade que você está falando, minha filha, né? Assim, qual é a ordem do seu trabalho, só isso, tá? O resto, o grossão, o bom mesmo, o trabalho em si, aquela coisa mais danada mesmo, é elemento textual, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Bom? Só que depois desses elementos textuais, a gente tem o pós-textual, que vem a referência bibliográfica, que foi o último que nós trabalhamos, certo? Vem os anexos, porque pode ser que você anexe alguma coisa dentro do desenvolvimento ou na conclusão, tá bom? Ou como metodologia na introdução. Por exemplo, se eu vou em campo fazer o trabalho, eu vou no lugar fazer a pesquisa, você vai falar sobre pedagogia hospitalar, por exemplo. Você vai aonde falar sobre pedagogia hospitalar? Pesquisar. Você vai no hospital, né, Inferno? Não? Você vai ligar para o hospital, falar, eu gostaria de saber se vocês têm pedagogos que trabalham na instituição. Ah, vocês têm? Eu poderia fazer uma entrevista com eles, a gente pode agendar um horário para fazer entrevista? Pode, claro, imagina, vem aqui, segunda-feira, falar com ela. Então, você vai lá. E aí, então, você vai falar com ela, você vai gravar, obviamente, porque você não consegue decorar palavra por palavra. Hello. Ou você vai filmar, ou você vai gravar, avisá-la de que você vai fazer isso, porque é para o seu TCC. Certo? E aí, então, você vai transcrever essa entrevista. Essa transcrição, a gente coloca em anexo. Tá bom? E aí, então, a gente tem a capa, certo? Vamos pensar de que ele começa e termina igualmente. Beleza? Aí, então, a gente tem que trabalhar uma coisa, porque quando a gente fala de estrutura
de trabalho, a gente está falando sobre normas, sobre regras, e a gente, então, vai padronizar todos os trabalhos, como a gente tem feito, certo? Então, a gente tem a padronização da estrutura da capa, da folha de rosto, do sumário, do anexo, da referência bibliográfica, a gente teve de tudo isso, não é? Só que tem algumas estruturas, algumas regras que a gente não muda, que é a margem superior, margem inferior, margem da direita, da esquerda, ele é no trabalho inteiro a mesma coisa, assim como a gente também trabalha com o justificado ou com o centralizado, assim como a gente trabalha também com, na folha de rosto, que a gente precisa dar um espaçamento de 7 centímetros para falar sobre o trabalho, não é isso? Como vocês fizeram também, tá? Bastante coisa, eu sei disso. Mas o primeiro sempre mais difícil. O segundo a gente xinga a professora ainda. O terceiro a gente xingou menos, né? A mãe da professora já não é mais lembrada, ainda bem, né? E nem alguns animais também a gente deixa de lembrar, né? E aí, então, começa a ser algo mais normal. Quando a gente começa a fazer a partir do quarto trabalho, vocês já não xingam mais tanto a professora de metodologia científica que cá está. Tá bom? Então, vamos lá. Estrutura da capa. O que vai ter na capa? Nome da instituição, nome do curso, título do trabalho, nome dos autores, local e ano. A gente fez isso. Cadê ele? Aqui, ó. Que lindo. Né? Só que aqui a gente teve que passar por isso aqui, ó. Certo? Então, tudo isso é importante, tudo isso é mega blaster importante, assim como a estrutura da capa, o que vai, como vai e por que vai, certo? Depois a gente teve, na verdade, a estrutura de rosto, lembra? Nome dos autores, título da pesquisa, finalidade, local e data, para ficar mais ou menos assim, né? A finalidade, né? Tem que colocar. Por que você fez esse TCC, filha? Fala aí. Porque eu preciso terminar esse curso. Que bom, né? Por isso que ele se chama conclusão de curso, né? Trabalho de conclusão de curso. Então, assim, ficou meio óbvio a sua explicação, né? Mas eu preciso ter uma finalidade aí. A finalidade é para você apresentar ao curso de pedagogia, inferno. Certo? Se for um outro tipo de trabalho qualquer, por exemplo, trabalho apresentado à Faculdade Dourado na disciplina de História. História como parte do processo avaliativo para a composição de média. Hashtag fica a dica. Professora Renata Machado Almeida Cardoso. Cândido. Cândido, é Cândido. Sabia, foi o que eu falei, Cândido. Xavier e Elaine. Então, eu lembrei de uma Xavier. É. Então tá bom. Isso, Renata Cândido, certo? Beleza, fica assim, ó, bonitas. Fica assim, bonitas. Bonito. Bora lá. Essa forma gráfica do texto é aquilo que tem que aparecer no texto todo, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, tá bom? Essa forma gráfica aqui, desse espaçamento duplo, ou chamado de um e-mail, depende do Word, é a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa, tá? Espaçamento duplo significa que você deu um e-mail de espaço, tá? Às vezes no Word está escrito lá, espaçamento duplo. Aí em outro Word está escrito lá, um e-mail. É uma coisa, tá? E tem um e-mail, né, professora? Depende do Word, do pacote Office que você tem, tá bom? Os mais novos estão escrito um e-mail. Uhum. Bom, a fonte aqui pode ser Times New Roman 12. Início, página de início de capítulo, cabeçalho a 8 centímetros abaixo da margem superior. Então, tem a margem superior, eu dou um espaço de 8 centímetros, olha da régua aqui do lado, 8, eu começo o primeiro parágrafo ali. Professora, tem um espaço grande, eu vou diminuir. Não vai diminuir piciroca. Vai nada, tá errado. Tá? Faz isso não, tá bom? Margem esquerda, direita, superior e inferior, a gente não mudou, 3 e 2, certo? Então, a gente tem a esquerda e lá em cima, então metade da folha aqui, ó, 3, e aqui embaixo,
né, que é direita e inferior, 2 centímetros. Tá bem? Vamos lá. Páginas opcionais. Por quê? Porque não necessariamente todo o trabalho que você fizer vai precisar colocar isso. Banca examinadora, por exemplo, você só vai colocar no seu TCC. Você não vai colocar no trabalho da Renata, coitada. Ela vai falar, gente, ninguém vai ficar avaliando você, só eu mesma. Tá? Dedicatória, agradecimento e epígrafe são coisas que a gente coloca apenas em trabalho de conclusão de curso, tá? Eles são mais, assim, mais específicos. Bom, banca examinatória, nós fizemos, sim, né, até um trabalhinho aí, uma atividade que eu pedi, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo a banca examinadora, então, o nome dos componentes da banca, tem que pôr aqui embaixo, eles vão assinar depois. Aqui, então, tem uma explicação também sobre, né, o trabalho. Então, eu continuo com o mesmo tema, obviamente, e aqui, então, eu coloco por que eu quero, né, por que essa banca tem que me examinar, né, porque é um pré-requisito para obtenção de título de graduando, porque eu sou graduando, depois eu sou pós-graduando, depois eu sou mestre, depois eu sou doutor, e depois eu sou pós-doutor, tá bom? Aí depois você é o top da galáxia, né, que eu não vou falar nada. Certo? A gente está gravando aula. Dedicatória. Para quem que eu dedico esse trabalho, gente? Minha mãe, né? Vamos lá, quem eu quiser, né? Tá bom? Então, aqui é só um exemplo de dedicatória. Então, eu tenho depois o sumário, o resumo. Lembra-se que o resumo, máximo 30 linhas e compor um único parágrafo. Nossa nada, gente. Tá ótimo, tá? 30 linhas é bastante coisa, tá? Lembrando que espaçamento duplo. O sumário, na verdade, você vai colocar em ordem de capítulo, por exemplo, né, dos itens que aparecem dentro do seu trabalho, né? É o índice, né? Tá bom? Então, aqui tem também um exemplo, tá? De seguida do sumário, vem aqui a estrutura das listas que eu explico, então listas de figura, lista de tabelas ou de quadros, depende do que você vai apresentar dentro do TCC, tá? Não vou cobrar isso aqui. Da monografia, então vem a introdução, que a gente falou um pouquinho sobre ela agora, né? Então ele deve dar uma ideia do que será discutido, sem entrar em detalhes, né? Não vou dar spoiler aqui. Ele pode apresentar todos os capítulos a seguir, ou apenas o próximo capítulo, dentro da introdução, tá? O capítulo 1 deve dar o nome para... Pelo amor de Deus, quando vocês vão colocar capítulo número 1, nome tal. Tem que dar um nome para esse capítulo, tá bom, gente? Nesse capítulo número 1, o que vai? O problema da pesquisa, o que é o problema? Aquela pulguinha atrás da orelha, aquele comichão que me dá diante de uma situação. Por exemplo, quando a gente fala de violência contra as mulheres, né, vem aquela perguntinha assim, por que eu não posso passar batom vermelho quando eu era jovem? E fica aquela perguntinha aqui assim, sabe? E aí, então, depois vem a resposta, né? Tá bom? Então, é o problema da pesquisa, né? O problema é uma coisa que atrapalha em alguma situação. Então, a gente fala de indisciplina, por exemplo, em sala de aula, tá bom? Deu para entender, né, gente? Justificativa, quais são os objetivos gerais e específicos desse trabalho? Quais são as hipóteses levantadas? Quais são as questões de discussão sobre esse tema que você traz? Como que você chegou à conclusão? Então, qual o método que você usou? Fazer um comentário aí apresentando as mudanças em relação ao projeto de pesquisa, se caso houver alguma mudança, tá bom? Então, por exemplo, nós pensamos em fazer a pesquisa através das bibliografias, mas depois resolvemos mudar e fomos em campo, tá? Pode ser. Capítulo 2, você vai colocar a fundamentação teórica do projeto. No capítulo 3, a coleta de dados e discussões realizadas. Discussões são opiniões diferentes
sobre o mesmo tema, para que depois chegue a uma conclusão, tá bom? E aí, então, vem outros capítulos. Esses outros capítulos, se o texto justificar outros capítulos, porque normalmente são 3 capítulos, tá bom? Não ultrapassem, para vocês não se perderem, tá? Em seguida, vem numa outra página, conclusão. E aí, então, vem a nossa querida referência bibliográfica, tá bom? Aqui novamente, né? Enfim, vamos lá. Relatório de pesquisa, não. Conclusão, tá bom? Observe o que eu estou falando. É o que eu vou cobrar. Conclusão. Pesquisar é expandir o horizonte do conhecimento. E a metodologia científica ajuda a fazer isso com a maneira metódica. E o coroamento de tudo são os documentos gerados. Qual é o documento que eu gerei? Uma conclusão, tá bom? Então, a conclusão, na verdade, é o que a gente aprendeu sobre esse tema que foi pesquisado, tá? Isso é a conclusão. Beleza? Beleza. Ouvi um beleza? Beleza, Pro. Um beleza? Sim, Pro. Beleza? Então tá. Aqui, gente, nesse slide, que a gente está trabalhando, na verdade, referência bibliográfica, que eu tive que trabalhar passo a passo com vocês, para vocês entenderem o que é uma referência, enfim, se caso vocês se depararem com algumas referências diferenciadas, né, que a gente encontre por aí, vocês vão se perderem e virem aqui nesse guia de elaboração de referência, porque vai ter, tá bom? Não é por isso que ele inteiro vai cair na prova, não vou conseguir cobrar tudo isso, porque eu acho muita coisa, tá bom? Então, o que é importante aqui para vocês saberem, né? O que é uma referência bibliográfica, né? É uma lista de obras citadas no texto e que permite a identificação de cada uma delas, tá bom? Todas as obras que eu citar, que eu fizer uma referência dentro do trabalho, ela tem que estar nessa lista, tá bom? Então, segundo Machado de Assis, pronto, ó, citei alguém. Na obra de Dom Casmurro, ó, já veio a obra. Que obra? Ele vai falar o quê? A Capitu encontrou o Alberto. Pronto. Em que página isso aconteceu? Tem uma página, não estou inventando essa história, tá? E aí, então, eu tenho que fazer a referência, já que eu referi a ela, ao Machado de Assis, a Dom Casmurro, a essa cena específica, eu preciso referir, trazer aonde está essa imagem, essa página, não é, professora? Na referência tem que pôr qual livro e página que a gente tirou a referência, né? Cena que eu estou me referindo. E assim vai acontecer, tá bom? Comigo também. Oi? Oi, professora. Magda? É que eu perguntei a referência. Quando nós vamos colocar, tem que colocar o nome do autor, o livro, a página que você tirou a referência, não é? Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, aí, então, aqui, na verdade, vem algumas ordens de como que vocês devem fazer essa referência, né? Então, ela sempre será em ordem alfabética, pelo sobrenome, né? O sobrenome que a gente coloca na frente. Então, é sobre ele que a gente vai colocar em ordem alfabética, tá? Ela tem que ser alinhada à esquerda, o espaço é simples, tá? Então, não é mais duplo, não é mais de 1,5 aqui na referência, tá? Aqui é o espaço simples. Em referência e outra referência, eu dou um espaço simples, tá? Eu vou usar negrito, itálico ou sublinhado no nome da obra. Somente no nome da obra, no título da obra, para poder destacar lá, tá bom? Não é porque eu acho bonito, porque eu quero, porque tem que chamar atenção. Não. É porque preciso realçar, destacar o título da obra, tá? Vamos lá. Formatação do título. Ah, não, vou colocar essa página aqui, porque senão vocês vão se perder. Vamos lá, cadê? Aqui que eu quero, cadê? Isso. Então, a gente fez alguns exemplos, né, na aula passada, que foi uma aula prática que a gente fez, né, e tem 2 alunas que ficaram me devendo, na aula mesmo, né, sobre essa referência bibliográfica, e não ganhou o ponto,
tá? As outras ganharam, mesmo que tenha arrumado várias vezes, segundo uma aluna aí. Hoje você tá bem, né, Magda? Eu não vou me esquecer dessa aula, professora. Nossa, ai, meu Deus do céu, né, Magda? Os neurônios Viu, do cabelo. Nossa Senhora. Nem fale, né? Mas pelo menos valeu a pena que você aprendeu. É verdade. Quando a gente acerta de uma até vez... fazer. Tá certíssima, é isso aí. Você não é incapaz, não é incompetente, não é verdade? Você é muito sabida. Então, assim, impossível você errar uma coisa, né? Você estava desatenta, de repente. Não tem problema, acontece. Na prova não pode acontecer. Não pode mesmo. Então, vamos lá. A gente trabalhou, na verdade, um autor, 2 autores, 3 autores, 4 autores. E isso aconteceu até com o livro que a Aline trouxe, né, que tinham 3 autores, e mais algumas outras alunas também trouxeram com 2 autores. Então, a gente pode, com o autor, colocar o sobrenome e o nome. Com 2 autores, a gente também pode colocar os nomes completos, né, ou então abreviar. Ok? Quando for 3 autores, nome completo ou abreviações dos nomes, mas os sobrenomes continuam, certo? Quando for 4 autores, eu indico que vocês façam assim. O primeiro que aparece, não é o que você quer, é o primeiro que aparece, tá bom? Você coloca lá o sobrenome dele e o nome, tá bom? Ponto nada. Então, aqui, ó, o sobrenome e o nome, e em seguida, et al. O que é et al? E os outros. Toda vez que aparecer et al, eu vou saber de que aquele livro foi escrito por 4 ou mais pessoas. Tá bem? Livros mais técnicos pode ser que sejam dessa forma. Por exemplo, as gramáticas, normalmente, são escritas por 2 ou 3 pessoas. Tá bom? Quando a gente traz, por exemplo, antologias, que eu acho que eu comentei, né, sobre antologia, que não tem nada a ver com anta. Antologia, que é um apanhado de vários, né? Uma coleção de poemas, uma coleção de crônicas, uma coleção de contos, né? Então, é uma antologia, é um agrupamento, né? De uma obra, de várias obras do mesmo gênero textual. E aí, então, a gente chama de antologia. Aí, então, sim, foi escrito porque vão ser selecionados vários textos, então várias pessoas fazem a seleção. Então, é bem provável que tenha aí 4 autores ou mais, tá? Bom, e aí, então, depois vem aqui... E, ó, eu vou lá no fim, volto, porque eu quero que vocês tenham como base, em mente, gravado, decorado, isso aqui. Isso aqui é o exemplo, né? Tá bom? Então, ó, o autor, aqui é o sobrenome do autor, aí vem o nome dele. Eu tô usando 2 autores, ó, ponto e vírgula. Não esqueçam da pontuação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que Deus ilumine a cabecinha de vocês no dia da prova. Para vocês não esquecerem da pontuação, tá bem? Entre um autor e outro autor, eu vou colocar um ponto e vírgula. Professor, é só um autor, o que eu coloco? Ponto final. E aí, então, vem o nome do título. Tá vendo que aqui tem negrito? Pode ser em negrito? Pode. Pode ser em itálico? Pode. Pode ser sublinhado? Pode. Pode ser os 3? Não, não pode. Tá bom? Ou um, ou outro, tá? Depois eu vou colocar a edição. Professor, o meu não aparece edição. Tudo bem, não coloca. Cidade, estado ou país. Dependendo, como a gente viu até um que era do Canadá, Putz, não vou lembrar o nome da cidade. Do Canadá, mas enfim. Quando tem tradução também tem que colocar, também, né? Isso mesmo. Eu tive que fazer. Isso mesmo, você e mais algumas, né? Tem que colocar, sim, a tradução, quem foi que fez essa tradução, lembra do númerozinho, também vou chegar nele, né? E aí, então, cidade, estado, país, 2 pontos aonde foi feito, né? E aí vem a editora, o nome da editora.
tá? E o ano de publicação do livro. Não é o ano da editora, é o ano de publicação desse livro, claro, tá bom? Quando aparecem alguns elementos essenciais, como, por exemplo, o título tem subtítulo. Então, eu coloco o título em negrito, 2 pontos, vem o subtítulo, tá? E o restante. Quando tem elementos complementares, aí então vem a tradução. Então, a tradução foi feita por quem? Tá bom? Rio de Janeiro é a cidade onde onde tem a editora. O nome da editora é Jorge Zahar. Em que ano foi publicado a globalização do Bauman? Que página foi citada? Olha aqui, ó. Página citada vem aonde, gente? Aqui, ó, depois do ano, tá? Página citada. Aí, então, vem o título original. Por quê? Porque houve uma tradução. Então, se tem uma tradução, tem o título original. Que nem passar de português para inglês. Também tem o título original, tá bom? Aí vem naquela língua, obviamente, já que é original, né? E vem um númerozinho. Esse númerozinho, gente, é como se fosse a autorização desse livro ser traduzido e publicado aqui no Brasil, tá? Ele é importante? Ele é importante. Bom? Tudo bem, gente? Ok. Sim, Ok. Tudo bem. Eu não vou, na verdade, deixa eu olhar para vocês. Não gosto de falar zóio no zóio. Vamos lá, vamos lá. Oh, muito bem. Oi, Ângela, tudo bem, gatinha? Deixa eu parar aqui a gravação.